Boa noite mais uma vez. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17. Nós estamos numa série de pregações nesse livro, já chegando ao fim. Esse vai ser o nosso penúltimo encontro de exposição no livro de Juízes. Nós vimos capítulo a capítulo, desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos chegando então, hoje no capítulo 17 e 18, são os dois capítulos que nós vamos ver nesse momento, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no capítulo 17, verso 1 até o verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida em um ídolo de metal e a devolva a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que dele fez a imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, e clamamos ao Senhor que nessa hora o Senhor ministre aos nossos corações de forma poderosa e graciosa, Pai. Que seja a palavra do Senhor nos edificando, nos constrangendo, que seja a palavra do Senhor curando os nossos corações, ó Pai, nos aproximando de Ti nessa hora. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu já tinha dito aqui, nós estamos numa série de pregações no livro de Juízes, e esse é um livro que fala de um período de Israel onde não se tinha rei. O povo tinha sido escravo no Egito durante 400 anos, e depois que eles foram então peregrinando pelo deserto, durante 40 anos, até que chegaram à terra prometida, e lá Deus levantou 2 homens, Josué e Calebe, e através da liderança desses 2 homens, eles então de fato entraram na terra prometida. Josué venceu 35 batalhas, destruindo pequenos povos que habitavam naquela terra, conquistando então aquela terra como terra do Senhor. E Josué então morre e deixa uma ordem: olhem, continuem a batalha, não é para ficar ninguém nessa terra, porque essa terra foi dada por Deus para nós, povo de Israel, então não negociem e tomem posse dessa terra. Só que o que o povo de Israel fez? Nada disso. Começou a negociar com outros povos, começou a não querer entrar em confusão, começou a fazer de um jeitinho aqui, de um jeitinho acolá, e aí o que acontecia? O povo de Israel se misturou com as culturas, ou com as diferentes culturas daquele tempo, e não só se misturou, mas absorveu muito daquela cultura, interferindo então na maneira que eles se relacionavam na sua relação familiar, na maneira que eles se relacionavam especialmente com Deus. E nós vimos aqui então que o livro de Juízes é cíclico. O que significa isso? O povo se afastava de Deus, Deus então levantava um outro povo desses que era para ter sido destruído, mas não foi. Esse povo crescia, normalmente os filisteus, os amorreus, os amalequitas, enfim, era tudo que é tipo de Deus lá, tinha lá. E eles se levantavam e eles iam para guerrear contra Israel, e Israel começava a lembrar que tinha Deus, porque estava sofrendo, e falava: Senhor, socorro. Deus então levantava um juiz, um homem que liderava o povo diante daquela batalha. Deus fazia o povo de Israel vitorioso sobre aquela batalha, e havia paz sobre Israel durante um período de tempo. Mas, nos últimos juízes não foi bem assim. Os últimos juízes que nós vimos, especialmente Sansão, não teve essa paz. Sansão, que era para ser o grande herói,
Na verdade, se mostrou um vilão. Por quê? Porque as bênçãos e os benefícios que Deus tinha dado a Sansão, que no caso era a sua força extraordinária, fez de Sansão um homem arrogante, prepotente. E ele agia do jeito que ele gostaria de agir e ponto final. E ponto final. Mas ainda assim, no finzinho da vida dele, ele foi útil para Deus, porque ele conseguiu matar a liderança dos filisteus. Sansão é o último juiz desse texto. No livro de Juízes não tem mais juiz, Sansão foi o último. E agora os próximos 5 capítulos vão narrar a história do povo de Israel sem juiz. Mas não só sem juiz, sem Deus. Acabou. Sabe aquele negócio que vem se repetindo diversas vezes em Juízes? E Deus os entregou às suas próprias paixões, e Deus os entregou conforme eles desejavam, e Deus os entregou, e Deus os entregou. Então agora Deus entregou mesmo. E aí, por isso o título da pregação de hoje é A Vida Sem Deus. Como é que é esse negócio? Vamos lá. A primeira coisa é que a vida sem Deus não significa necessariamente sem a ideia de Deus. A primeira coisa que eu quero trazer aqui de contraste é isso. Tem muita gente que pensa assim, não, mas a minha vida não é sem Deus. Eu tenho fé, oxe. Não tem homem na terra que tem mais fé que eu não, rapaz, você está doido? Eu sou um homem de fé, não vou na igreja, não leio a Bíblia, não conheço nada, mas eu tenho uma fé que é, puxa vida. Mas será que você realmente conhece a Deus? Se relaciona com Deus? Ou com uma ideia que você criou sobre Deus? E aí é o que nós vamos ver aqui, olha só. Havia um homem chamado Mica, nos montes de Efraim. A história aqui é muito simples. Começa a falar desse Mica. É o nosso personagem principal de hoje. Esse Mica morava lá em Efraim e ele é da tribo de Dan. A tribo de Dan tem um probleminha, porque a tribo de Dan, logo na entrada de Israel, ela não fez nada do que Deus tinha mandado ela fazer. Por causa disso, a tribo de Dan, até em determinado momento, não tinha uma terra para chamar de sua. Já que eles não obedeceram a Deus, Deus não deu terra para eles, ok? Então eles eram meio que nômades, mas eles estavam ali habitando nos montes de Efraim. E aí a mãe de Dan amaldiçoou, a mãe de Mica amaldiçoa, porque ela foi furtada. Roubaram dela 13 quilos de prata. Isso era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Muito. Era muito mais do que um salário anual. Era muita grana, 13 quilos de prata, e ela amaldiçoou, maldito seja esse que me roubou. Mica olhou aquele negócio e falou assim, fiquei com medo. Virou para a mãe e falou assim, mãe, então, sabe aquela prata que te roubaram? Fui eu que peguei, e eu vi você amaldiçoando aí, esse negócio não desceu legal, então eu estou te devolvendo. Qual foi a reação da mãe? Que o Senhor te abençoe. Você não achou estranha essa reação, não? O filho acabou de confessar para a mãe que roubou, e que só está devolvendo porque está com medo de ser amaldiçoado. E a mãe fala assim, que o Senhor te abençoe. Esse é aquele tipo de mãe mole. Ontem eu usei um exemplo que eu vou repetir aqui hoje. Pais podem ter autoridade, mas não ter autoridade. Deixa eu explicar isso. Você já viu aquele negócio de placa de trânsito? Na rodovia, por exemplo, tem uns lugares que passa assim, placa de trânsito, 80 por hora, já viu? Alguém passa 80 por hora naquela placa de trânsito? Passa quanto? 90, 100, 120, 150, dependendo de uns aí que eu conheço, vai até mais um pouquinho. Mas lá mesmo a rodovia, tem um radarzinho de 60. Quanto que o povo passa? 50, 40, 30, tem gente que para o carro de medo. Qual que é a diferença? A placa não tem consequência nenhuma. Ela é só uma placa, uma informação. Mas ela não tem consequência nenhuma. Mas o radar tem. Mexe no bolso, mexe nos pontos da carteira. Então o radar você tem medo. Tem pai e mãe que é desse jeitinho. Tem uns que é placa. Menino, não faz isso não. O que o menino faz?
tudo que ele quer. Por quê? Porque é só uma informação, não vai ter consequência nenhuma. Mas tem uns que é radar. E aí os meninos já têm mais medo do radar, porque o radar tem consequência. Essa mãe aqui é o quê? Placa. Ela não falou nada, ela não brigou, ela não fez nada, pelo contrário, ela abençoou o filho. Abençoado seja você, ô meu menininho bonitinho, que coisa linda que você devolveu para a mãe. Toma tudo de novo. Você pega essa grana e faz um ídolo. Aqui, preste atenção no que eu vou explicar aqui agora. Não era um ídolo que não representasse a figura de Deus. Era um ídolo que representasse a figura de Deus. Você entendeu isso aqui? Ela mandou fazer um ídolo, ela queria fazer um ídolo que representasse o Deus, o Yahvé, o Criador de todas as coisas. Ela queria que de alguma forma isso se tornasse visível, palpável. Algo que Deus já tinha proibido lá nos 10 mandamentos, lembra disso? Não farás imagem de escultura de forma nenhuma, nem acima do céu, nem abaixo da terra, nem nas águas, nem de jeito nenhum. Por que Deus proibiu isso? Porque todas as vezes que nós produzimos uma imagem de Deus, nós produzimos uma parcialidade de Deus. Nós damos ênfase a um aspecto sobre Deus. Por exemplo, tem gente que não produziu necessariamente uma imagem esculpida, algo que pega com a mão. Mas tem gente que pensa em Deus como só um Deus de graça, como essa mãe. Papai do céu, fiz besteira. Ah, tá tudo bem, você admitiu, dá um abraço aqui. Tem gente que vê Deus dessa forma. Tem gente que vê Deus como um ser solene. Está respirando muito forte, Deus está vendo. Vai tranquilo aí. Sua roupa não está adequada para você estar diante do Senhor. O seu vocabulário não está rebuscado o suficientemente para que você faça uma oração ao Deus eterno, imortal. E assim nós vamos produzindo parcialidades, imagens parciais de Deus. Esse é o perigo da imagem. Seja ela física ou seja ela mental. Porque nós não nos permitimos de conhecer o todo sobre Deus. Está claro isso aqui? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar o texto então. Então, consagro... um detalhezinho, olha, presta atenção nisso aqui que é bom demais. A mãe falou, consagro solenemente, ou seja, num ato público oficial, é tipo essa. Eu consagro no cartório, eu assino esse negócio aqui e carimbo. Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. E o filho falou, estou fora. Mas ele devolveu para a prata para a mãe. Quando ele devolveu para a mãe falou assim, ela separou 2,4 kg e o deu a ourives, que dele fez a imagem e o ídolo. Estes foram os postos na casa de Mica. Você reparou num detalhezinho aqui? Quanto que ela consagrou? 13 quilos. Mas quanto que ela usou? 2,400. E o resto, o que ela fez? Deus não vai usar mesmo, deixa que eu gasto. Percebeu que o discurso dela era uma coisa, mas o coração dela está noutra? Consagro tudo ao Senhor. Mas se eu der 15% do que eu tenho, está ótimo. Está tudo beleza. É muita grande isso aqui. É muita grande. Ela foi lá, fez o ídolozinho, pôs lá na casa de Mica. Verso 5. Ora, esse homem Mica possuía um santuário. E fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. O homem empolgou, ele não queria nada. Aí não, já que a mãe que fez, ele fez outros postes ídolos, aí sim, de outros deuses também. Ele fez uma estola sacerdotal, tal que era a imagem que eles tinham da época de Moisés. E ele inclusive nomeou um filho dele sacerdote, só que tem um detalhezinho. Só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. Não era assim, quero ser sacerdote e vira. Não era um negócio assim bagunçado. Só era sacerdote que era da tribo de Levi. Mas a essa altura do campeonato, Mica estava
personalizando Deus do jeito que ele queria que fosse. Ele estava dando um jeitinho em Deus para adequar aquilo que ele gosta de Deus. Eu vou pôr Deus aqui, vou pôr com outros ídolos, vou fazer um santuário, vai ficar top. Vou fazer até uma estola sacerdotal, mas está faltando o levita. Vai, meu filho mesmo, esse aqui sempre teve vocação, ora pra caramba. Vem esse. Ó, meu filho, você agora é levita. Esse homem achou que ele estava fazendo a coisa certa, gente? Com toda a certeza do mundo. Se brincar, ele achou que ele era mais santo do que o resto da tribo dele, da família dele que ali estava. O único que tinha um santuário, o único que tinha um poste ídolo, o único que tinha uma estola sacerdotal, o único que tinha um sacerdote. Qual era o problema disso tudo? O problema disso tudo que não era assim que Deus mandou fazer. Mas importava isso para Mica? Não. É que nem a gente fala assim, olha, Deus para mim é um ser assim muito amoroso. Você já ouviu gente falando assim? Não, Deus para mim é justiça. Porque Deus não deixa ninguém passar esse negócio. Igual o pastor falou, é radar mesmo, passou, pau. Não, Deus para mim é um ser poderoso. Tem gente que diz assim, não, Deus para mim é alguém que criou o mundo, mas agora não está nem ligando para nós mais não. Nós vamos criando imagens parciais de Deus e adorando essa imagem parcial como se Deus fosse, porque veja bem, a partir do momento que você pega parte de Deus, personaliza isso a modo que você gosta, então você começa a introduzir relacionamento também da maneira que você gosta. Não é mais da maneira que Deus gosta, é da maneira que você gosta. E você começa a criar então um Deus para você mesmo. Você está percebendo que a armadilha de Mica aqui é que ele, em tese, está achando que está adorando o verdadeiro Deus? Em tese, ele está achando que está adorando o verdadeiro Deus. Campbell Morgan, comentando esse texto, ele diz assim: uma triste ilustração da religião feita pelo homem, que era correta aos seus olhos, mas má aos olhos de Deus. Hoje, a tentação de misturar elementos de verdadeira adoração a Deus com práticas inaceitáveis por Ele permanece conosco, embora de maneiras diferentes. Por exemplo, você vê pastores pegando e falando assim, pega um copo d'água e põe na sua televisão. Nós vamos orar aqui agora e essa água vai ter uma energia diferente, sei lá o quê. Põe sal, até sal eu vi esses dias, eu falei, não, aí já avacalhou muito. Pô, sal grosso? Não, peraí, esse negócio aí não faz parte não. Não, vamos fazer o seguinte, tem um texto na Bíblia que fala o negócio de ungir com óleo. Vamos tacar óleo em tudo, igual eu vi uma vez uma pastora pregando por aí. Se você quer saber se o seu marido está te traindo, coloca óleo ungido na hora de lavar a roupa dele. Nas cuecas dele, não é piada isso não, é verdade. E aí você vai ver, o Espírito Santo vai ministrar de forma tão poderosa, que esse homem vai sentir o poder de Deus e não vai funcionar mais. Eu falei, está certo. Heresias capítulo 4, verso 25, está lá. Nós vamos acrescentando elementos de adoração, elementos para nos relacionarmos com Deus. Por quê? Porque o mais difícil nós já fizemos, que é o quê? Distorcer quem Deus é de verdade. Fazer de Deus algo que serve para nós, para a nossa realidade. Para mim não me interessa quem é Deus para Joel. Para mim o que interessa é quem é Deus para mim. E para mim Deus é assim. Não, amigão, deixa eu te explicar um negócio. Deus é Deus na completude do ser dele. E ninguém diz quem ele é. Ele é. O nome dele é esse, Yahvé. Eu sou o que sou. Ninguém diz quem Deus é. Mas o texto continua, verso 6. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. É tipo hoje mesmo. Eu não sei se está errado para você, meu irmão, mas para mim está certo e eu estou em paz com isso. Vai na sua, amigão. Mas lá na frente, quando chegar a multa,
do radar, não reclama não. Porque você está andando na estrada errada, com a velocidade errada, do jeito errado. Mas o texto continua. Se ele faz um Deus para ele, olha só o que vai acontecendo. Um jovem levita, de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Sacerdote, e eu lhe darei... Peraí, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de ouro por ano. Roupas e comida. 120 gramas, você viu? Como 13 quilos era muita coisa. Isso era o salário de um ano. Mas era um salário de um ano, de um serviçal do pior que tinha. Tá bom? Era o pior salário daquele momento, daquela época. Acompanha aqui comigo. Tinha um levita que estava em Belém, cara levita, esse é sacerdote de verdade, tudo certinho. Por alguma razão que a gente não sabe por quê, ele saiu de lá e começou a perambular sobre a terra. E foi parar justamente nas terras de Mica. Mica viu esse andarilho e falou assim: quem que é você? Sou sacerdote da tribo de Levi. Eu sou levita. Aqui é sangue azul. Mica, pronto, agora eu vou resolver meu problema mesmo. Porque meu sacerdotezinho aqui é meio que do Paraguai, mas agora está vindo um legítimo aí. E aí rapidamente ele diz assim: rapaz, fica aqui comigo. Vou te dar um salário, não é muito bom não, mas é um salário. Vou te dar comida e vou te dar roupa. O que o sacerdote fez? Olha lá. O jovem levita concordou com Mica e tornou-se um dos seus filhos, e tornou-se como um dos seus filhos, ou seja, um sacerdote. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou sacerdote e ficou morando em sua casa. Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Olha só a mentalidade de Mica. Ele está tentando conseguir o favor de Deus, é isso que ele está tentando. Ele está tentando fazer o seguinte: olha, eu estou sabendo que meu santuário não é assim tão legítimo, eu estou sabendo que a minha estola sacerdotal não é assim tão legítima, mas se eu tivesse um elemento legítimo aqui, esse negócio ia ficar 100%. E aí é o que faltava, um levita original apareceu. E agora esse levita, perambulando pela coisa, nós vamos saber daqui a pouquinho por que ele está perambulando. Ele pega, oferece para ele, casa, comida e roupa lavada. Você quer? Quero. Estou dentro. Vou te tratar como agora meu pai. Preste atenção nessas palavras. Seja o meu pai. É uma expressão de pai da fé. Seja alguém que governe sobre a nossa fé. Essa é a ideia, ok? Sacerdotezinho que não era nada, de repente se tornou chefe da família. Agora ficou bom para mim. Por que ele fez tudo isso? Porque ele esperava ter o favor de Deus. Vamos dar uma pausa aqui? Será que é isso mesmo que nos faz ter o favor de Deus? Eu te pergunto, ele fez um poste ídolo, não era para fazer. Ele fez uma estola sacerdotal que não era para fazer. Ele nomeou alguém sacerdote que não era para fazer. Ele fez um santuário que não era para fazer. Você acha que por causa de um sacerdote aparentemente original, legítimo, agora Deus vai olhar e falar assim: seja abençoado? Você acha que é assim que funciona? Você acha que é assim que funciona? Não. Sabe qual que é o problema? Que nós somos os Mica da vida. Porque é assim que a gente faz. A gente faz um monte de besteira, um monte de coisa errada, e aí a gente tenta fazer uma coisa certa. Quer saber? Dessa vez eu vou na igreja. Não tem nada que me tira disso da cabeça. Vou chegar inclusive 7h30. Agora você vai ver. E Deus então vai me abençoar. Gente, nós somos cara de pau demais, fala a verdade. Nós não somos muito cara de pau.
Nós fazemos uma coisinha certa, ou acha que é certa, um negocinho, e aí a gente já acha que pode arrotar para o Senhor. Então, Senhor, está aqui a minha lista. Minha lista é o seguinte: são 3 curas, 4 restaurações, 5 casas, 4 progressão de trabalho, um concurso público, e a gente vai apresentando, porque eu fiz uma coisinha certa. Então a gente acha que agora nós já vencemos a balança. Deixa eu te contar um negócio. Tem balança não. Você é mau, você adora Deus de maneira distorcida, o seu coração é corrompido e você faz o mal. E a única maneira de Deus te abençoar é por decisão unilateral dele. É ele falar assim: quer saber? Eu vou amar essa miséria. Eu vou abraçar esse negócio aqui. Eu vou chamar de filho. E não foi isso que Deus fez? Foi exatamente isso que Deus fez. Ele fez isso de maneira tão visível para nós, que Ele mesmo se encarnou, se fez homem. O próprio Messias prometido, Jesus, o Deus encarnado, Ele teve que vir e morrer pelos nossos pecados, pela nossa dívida, que é impagável, pelos nossos erros, que não podem ser consertados. Jesus então assume toda a nossa multa, toda a nossa dívida, toda a consequência do nosso pecado, Ele toma para si, para que então agora a gente possa ser abençoado, ser visto como santo, como puro, como justo e como bom. Por quê? Porque alguém assumiu a minha consequência, a consequência dos meus erros, das minhas falhas. Presta atenção numa coisa aqui, meu irmão. A bênção de Deus te alcança por graça. É por isso que essa palavra é tão repetida na Bíblia. Por graça. Não tem como você comprar a graça. E não é que ela é de graça, não. Ela foi por um preço muito caro. Nós cantamos aqui, nós nunca vamos saber o preço desse negócio. Nunca. Porque não tem como, é incalculável. Mas a graça se manifestou em favor de você. Mas qual é o alerta que nós temos que ter aqui? Mica continua, ele personalizou Deus, e agora ele está personalizando o quê? Um sistema religioso. Ele está criando uma religião para ele mesmo, do jeito dele, da maneira que ele gosta, da maneira que ele entende. Tim Keller, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o verdadeiro propósito da religião é levar o Senhor Deus a trabalhar por nós. O propósito da fé movida pelo Evangelho é levar o coração a trabalhar pelo Senhor Deus. Entendeu a diferença? Você está aqui para dar ou para receber? Então, pastor, eu tinha uma listinha aqui, mas eu até guardei. Porque você foi falando aí, eu já fui sacando, eu nem vou nem pedir nada. Porque se você sempre vem à procura de Deus para receber, você é um religioso. Você é alguém que está achando que com o cumprimento de ritos religiosos, de legalidades religiosas, você agora tem autoridade suficiente para reclamar o seu direito de bênção. Não, não tem, nunca vai ter. E a bênção alcança você por causa da graça. E é isso que é tão lindo, meu irmão. É isso que é tão maravilhoso. É isso que é tão espetacular. Agora, não, eu vim aqui para adorar o Senhor. Ele merece. Lembra como a gente começou esse culto? Ele merece. Ele merece adoração. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o Criador de toda a terra. Ele é dono sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus soberano. Ele merece. E só porque Ele merece já é razão suficiente de eu o adorá-lo. Mas muitas vezes nós invertemos isso, porque a religião faz isso. A religião coloca a gente como Senhor e Deus como um subalterno. É o nosso badeco. Lembra dessa expressão? Badeco? Alguém aqui não conhece a expressão badeco? Levanta a mão aí, só para eu saber. Badeco é aqueles meninos que ficam na rua assim, que você pega e fala: cata lá um copo d'água para mim lá, menino. Eu era badeco na minha família, quando eu era menino.
O povo lá reunia a família, meu tio falava assim: Vinícius, vai lá pegar isso, Vinícius, vai lá pegar aquilo. É o Badeco vai lá. Tem que fazer, por quê? Porque não tem autoridade nenhuma, ele tem que ir lá e fazer. E a gente trata Deus como fosse um Badeco. Um Badeco. Deus, então, vim aqui, já é o 3º domingo seguido, agora é o seguinte, está na hora. Minha conta aqui já está fechando, meu saldo está negativo e vamos lá. É hora do Senhor agir aí. Cadê esse negócio de milagre? Cadê esse negócio aí de poder e tal? Estou afim disso acontecer aí agora. Já fiz copo d'água, já ungi com óleo, já taquei sal grosso, já dei 3 pulinhos. Eu já fiz tudo que é mandinga gospel. Nós estamos fazendo macumba gospel. Eu nunca vi um trem desse. Olha que loucura, que mundo que nós chegamos. Porque criamos uma religião para nós. Mas o texto continua. E aí o texto vai falar uma coisa muito interessante. O texto agora começa a contar a história da tribo de Dan. Presta atenção nisso aqui. O povo, Mica foi lá, montou o santuáriozinho dele, o sacerdote está lá, tudo certo. E Mica agora está achando que está arrasando. Deus agora vai me abençoar, porque agora eu estou com um levita aqui original. E aí, dá um corte na história, como se fosse filme, e vai falar da tribo de Dan. A tribo de Dan era uma tribo que estava ali nômade, eles não tinham terra, eles não tinham nada, eles estavam ali decepcionados com Deus, porque não tinham conquistado nenhuma terra, e eles estavam procurando alguma coisa para ter como terra. E aí eles então enviaram 6 espias para andar sobre a terra, e ver se tinha um lugar que eles podiam guerrear, para conquistar aquele lugar e chamar de seu. Esses 6 espias estão andando, onde é que eles chegam? Na casa de Mica. E lá na casa de Mica, tem um sacerdote. E aí esses 6 espias, porque esse negócio, gente, de falsa religião, contagia. E aí esses 6 espias falam assim: consulta a Deus aí para saber se nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que nós vamos fazer. Aí o levita fala assim: precisa não, vocês vão ser bem-sucedidos. Uma dica: esse levita ou esse sacerdote, ele age segundo os seus interesses. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, como vai ficar isso mais claro. Por que ele saiu de Belém? Porque de certo que lá não estava bom para ele. Por que ele ficou lá em Mica? Porque lá ele tinha casa, comida e roupa lavada, ele era um andarilho sem nada, então para ele lá está bom. Por que ele respondeu para esses 6 espias que eles iam ser vitoriosos? É doido, tem 6 homens armados aqui me perguntando se vai vencer? É claro que vai. Oxe, mas toda a vida que vai vencer. Vence toda hora. É isso que o sacerdote está fazendo. Os 6 espias andaram mais um pouquinho e acharam uma tribuzinha pequenininha, escondida no meio do vale. Essa tribo não tinha contato com ninguém, mas era uma terra bem fértil. E eles falaram: é aqui, esse pessoal é vulnerável, se a gente vier para a guerra aqui, eu acho que dá. Voltaram e contaram para a tribo: pessoal, achamos o lugar, tudo certo, vamos para a batalha, a terra é boa e vai dar certo. Inclusive falamos com um sacerdote no caminho, e ele garantiu que Deus está com a gente. Está tudo ok, Deus está com a gente. Temos a resposta profética do Senhor, vamos vencer. Parece piada, né? Se não fosse tão trágico, se não fosse tão igual aos dias de hoje, parece piada. Bom, aí entra nesse verso 18, eu resumi o verso 1 até o verso 17 aí para vocês, tá bom? E aí entra no verso 18. Quando os homens entraram, pegou a tribo todinha, saiu lá e agora está indo em direção à terra que eles querem guerrear, beleza? No caminho eles passam pela casa de Mica. Quando os homens entraram na casa de Mica, apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, os ídolos de metal. E o sacerdote lhe perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco, seja o nosso pai. Ó, a expressão é a mesma de Mica: seja o nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas uma família de um só homem? O que você acha que o sacerdote falou? Estou dentro. Na hora. Por quê? Porque esse sacerdote está agindo só conforme o interesse dele, o desejo dele, a vontade dele. Igual, meu irmão, infelizmente, a maioria daqueles que se dizem homens de Deus nos nossos dias. Agindo apenas por interesse. Você quer uma cura? Vou orar por você agora. Um depósitozinho de R$1.000 aqui que Deus vai fazer, você vai ver só. É isso que esse povo faz. Beija meu pé, põe minha foto assim, está tudo certo.
Porque eles agem conforme o interesse dele. O que você quer ouvir? Que vai vencer? Vai vencer. Vai curar? Vai curar. Vamos com a gente, moço. Deixa de ser bobo. Que negócio de mica. Vamos embora. Nós somos um clã. Nós somos uma tribo. Verso 20. Então o sacerdote se alegrou. Olha isso aqui, gente. Essa expressão é importante. O sacerdote ficou super feliz. Olha, é a promoção. Quanto que ele está ganhando aqui? 120 gramas por ano. Por ano. Agora não, agora ele vai ser pai de um clã, de uma tribo. Apanhou o manto sacerdotal, não, deixa que eu carrego. O sacerdote que eu estava perguntando assim, gente, o que vocês estão fazendo? Estamos levando, fica quietinho aí. Aliás, vamos com a gente também. Vão ser pai e sacerdote com a gente. Não, então deixa que eu te ajudo a carregar, manda aqui que eu vamos junto. E aí eles foram. Pondo seus filhos, seus animais, seus bens à frente dele, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, eles se voltaram e perguntaram a Mica. Então, presta atenção na cena. Ele está vindo embora, alguém viu, estão roubando Mica. Contaram para Mica. Mica juntou meia dúzia de homens lá e correu atrás. Sai! E aí eles pararam. O que é esse homem gritando aí, gente? Aí eles perguntaram assim para o cara. Vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que vocês ainda podem me perguntar qual é o problema? Vocês estão levando tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Os meus ídolos, os meus bens, o meu sacerdote querido. Por causa dele eu ia ser abençoado. Os homens de Dan responderam o seguinte, olha só. Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. Mica, fica quietinho, fala baixo, dá a volta e vai embora, porque você ainda pode perder a sua vida. O que Mica fez? É verdade, vou embora. Deu minha volta e voltou para trás sem nada. Sem nada. E assim os homens de Dan seguiram o seu caminho. Vendo Mica que esses homens eram mais fortes do que ele voltou. Você sabe qual é o problema de você colocar o seu coração em ídolos, em uma ideia de Deus, em uma ideia de religião, em uma ideia de salvação, em uma ideia de satisfação? É que tudo isso pode ser perdido. Nada disso tem valor, e ainda assim você pode perder. Por isso esse tópico, a sobra de nada. O que você tem? O que Mica tinha? Um ídolo que não valia para nada, um santuário que não valia para nada, e um sacerdote que não valia para nada. O que isso valia? Nada. E ainda assim ele perdeu. Ainda assim ele perdeu. É igual você. Achando que o bem material agora vai te dar satisfação. Achando que agora esse relacionamento vai completar a sua história. Achando que agora esse novo curso, ou essa nova profissão, ou essa nova conquista, se der certo, meu amigo, eu agora vou me sentir realizado. Não vai. Não vai. Porque a única coisa que traz completude, satisfação, inteireza para o seu coração é relacionar-se com Deus. Relacionar-se com Deus. A única coisa que não pode ser perdida mesmo é a sua salvação. Por quê? Porque Deus te salvou. Olha que maravilha. Eu já contei essa história aqui algumas vezes e eu vou repetir aqui essa ilustração para você entender o que Deus está fazendo com a gente, tá bom? Então preste atenção no que vai acontecer aqui agora. Caiu. Qual a possibilidade desse celular sair do chão por ele mesmo? Sem nenhuma força externa, sem nenhum vento, sem nada. Esse celular vim pular aqui. Se eu pegar um sal grosso, eu estou brincando.
Qual a possibilidade? Nenhuma. Somos eu e você. Desse jeitinho aí, ó. Preso na maldade do nosso coração. Preso na perdição do nosso coração. Preso no pecado. Somos nós. Assim, desse jeito. Olha o que Deus faz. Deus olha para nós. Imagina que tem uns 200 milhões de celular aqui, tá bom? Deus olha para nós e Ele faz isso aqui. E agora Ele nos segura em sua mão. Qual a possibilidade desse celular sair da minha mão por força dele mesmo? Qual? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Isso aqui é a salvação. Por isso que isso aqui não pode ser perdido. Não é você que se salva, é o Senhor quem te salva. Amém? É o Senhor quem te salva. Agora, quando eu estou ali, meu irmão, vai ter coisas que eu vou dizer que são minhas. Vai ter ritos religiosos que eu vou dizer que são meus. Vão ter coisas que eu vou dizer que significam alguma coisa para mim. Mas tudo isso pode ser perdido. Tudo isso pode ser perdido. O que não pode ser perdido? A garantia que Deus me dá. A garantia que Deus me dá. Beleza. Então, Mica agora ficou a ver navios. Verso 27. Aliás, verso 28. Não houveram quem livrar. Aliás, verso 27. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera ao seu sacerdote e foram para Laís. Laís é o nome da cidade, tá bom? Lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos o fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Roabe, e os homens de Dan reconstruíram a cidade e estabeleceram nela. Aí você pergunta assim, pois é, pastor, então Dan venceu. Dan é o malvadão da história que se deu bem, não é isso? Não. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. A partir desse sacerdote na tribo de Dan, começou uma linhagem sacerdotal. Uma linhagem sacerdotal. Ou seja, começou um outro tipo de adoração no mesmo povo de Israel. Só que esse tipo de adoração agora era distorcido. Por quê? Ele aceitava ídolo, ele aceitava santuário em qualquer lugar. A coisa era outras regras, não eram mais as regras de Deus, eram outras regras. E aí essa tribo se desenvolveu. Mas essa linhagem sacerdotal, ela acaba mais ou menos 300 anos depois, quando o povo vai para o exílio babilônico. Mas o pior não é isso não. O pior é o que está escrito lá em Apocalipse 7, 5 a 8. Eu vou ler, presta atenção, não está aí projetado. Está fazendo aqui uma relação daqueles que foram selados pelo sangue de Cristo, aqueles que estão assegurados e salvos na mão do Senhor, ok? Agora olha só. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Se você fizer a conta aqui, tem 12 tribos aí. Quantas eram as tribos de Israel? 12. Qual que é o nome que eu não falei? Dan. Em algum momento, Dan deixou de ser povo de Deus. E eles não foram garantidos na eternidade. Entendeu o problema da falsa religião? Entendeu o problema da falsa religião? Da parcialidade de Deus? De você não adorar a Deus como Ele exige ser adorado? De você não ver Deus na completude de quem Ele é? É que você faz parte da tribo errada. E as tribos erradas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Mas para encerrar, porque se você acha que desgraça pouco é bobagem, então nós temos mais um negocinho aqui. Mais 3 versículos aqui para poder saber de um spoiler aqui fantástico. Isso aqui dava um filme tão bom. Mica, o homem que perdeu tudo sem ter nada. Ia ser top. Porque olha só, deram a cidade anteriormente chamada Laís, o nome de Dan.
em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel, porque Dan era um dos filhos de Judá. O nome Dan é o nome original para uma das tribos de Israel, ok? Mas no decorrer da história, o nome de Dan foi tirado e outro nome, o de Manassés, filho de José, foi colocado, ok? Entendeu? Porque Dan se perverteu demais, se afastou demais do Senhor, então não fazia mais parte do povo do Senhor. Eles levaram para si o ídolo, e Jonatas, olha o nome do sacerdote aí agora, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Olha isso aqui, meu irmão, quem que era esse sacerdote que saiu de Belém, que foi para a casa de Mica, que depois foi para juntar com o pessoal da tribo, e que agora estava liderando o pessoal da tribo de Dan? Jonatas. Quem que é esse Jonatas? Esse Jonatas é neto de Moisés. Ou seja, esse Jonatas tinha pedigree mesmo. Ele tinha pedigree mesmo. Você sabe o que isso significa? Que a geração anterior não garante a relação com Deus da geração posterior. Tem gente que acha isso. Pastor, mas assim, minha família, eu já ouvi isso várias vezes. Meu irmão, você vai na igreja? Não, mas eu tenho um irmão que é pastor, meu pai foi pastor, minha família é toda de crente. Tipo assim, eu não vou, mas eles estão me garantindo. Não está garantindo nada. Porque o que nos garante? É o poder de Deus. Esse é que nos garante. Agora o pior, fica o verso 31. Ficaram com ídolos feitos por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. O que eles fizeram? Eles reproduziram o modelo do falso Deus e da falsa religião que Mica tinha estabelecido. Anos e anos mais tarde, o pessoal estava fazendo do jeitinho que Mica tinha inventado, igual a gente fazendo hoje, mandinga gospel, que alguém em algum momento da história inventou, e nós estamos só reproduzindo, porque ninguém parou para questionar a gente. Esse trem está na Bíblia, isso é real, isso é de Deus. Ninguém. Não, disseram que é bom, eu estou fazendo. E o pior, onde é que Deus estava, gente? Em Siló. Deus estava lá no meio do povo de Israel. Deus estava lá no lugar certo, para ser adorado da maneira certa, para ser buscado da maneira certa, para ser vivido da maneira certa, para ter se relacionado da maneira certa. Mas eles queriam a maneira certa? Não. Vou viajar para Siló? Fazemos um aqui mesmo. Vou procurar um sacerdote bom? Vai esse aqui mesmo, é neto de Moisés. Já pensou se você tivesse falado isso para Mica? Mica ia ficar doido. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós preferimos adorar a Deus do meu jeito, da minha forma, da maneira que eu entendo, ao invés de querer conhecer a Deus da maneira que Ele é. E meu irmão, deixa eu abrir o coração aqui com você. Nós já estamos chegando ao fim. Eu passo por essa experiência toda semana. Pessoas me procuram, eu converso com essas pessoas e digo: olha, está vendo aqui? Deus nos instrui a fazer dessa forma. Então, pastor, eu queria outro jeito, desse jeito aí eu não... dá ruim para mim. Então, meu irmão, não tem outro jeito. Com Deus é só desse jeito mesmo. Deus te instrui a ser esse tipo de pessoa, a se comportar desta forma. Veja bem, isso não tem a ver com conquistar a bênção de Deus. Isso tem a ver com refletir a bênção de Deus que já me alcançou. Ok? Maridão, você tem que ser assim. Ô trabalhador, você tem que ser assim. Ô amigo, você tem que ser assim. O confidente é assim. Então, pastor, mas eu não concordo, eu não gosto, para mim não serve.
sem problema. Mas saiba hoje que você pertence à tribo de Dan. Você pode até achar que de Israel. Eu sou de Israel. Não. Lá no fim não vai ser não. A tribo de Dan não está na lista. A tribo de Dan não está na lista. Para finalizar, vamos lá. Escolher uma parte de Deus para se apegar, ou uma parte do Evangelho para se segurar, não é adoração, é idolatria, é criar uma falsa religião. Está claro o suficiente? Se você escolhe um pedacinho, uma parte, não tem essa história aqui que eu gosto, desse Deus aqui do jeito que ele faz assim, para mim serve. Não, isso não é adorar a Deus, mesmo que você esteja falando do Deus da Bíblia, do Deus Yahvé, do Deus Criador, mesmo que seja isso, você não está se relacionando com Deus de verdade, mas com uma imagem de Deus criada por você mesmo, e isso é idolatria. Isso é idolatria. 2, Deus não está aqui para dizer ou fazer tudo que você quer. Ele faz e diz o que você precisa. Ele te salva, apesar de você mesmo, Ele te salva. Meu irmão, eu passo por essa experiência todo dia com meu filho. Todo santo dia. Isaac, vamos tomar banho. Não, quer tomar banho não, quer tomar banho não. Não, quer tomar banho não. Todo santo dia. Aí convence, distrai, pô, está dentro do banheiro. Passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Isaac, vamos sair? Não, quer sair não, não quer sair não, não quer sair não. Não é possível, né? Esse menino é doido. Mas eu olho para essa cena e eu falo assim, gente, sou eu com Deus. Desse jeitinho. Não, não quero ir não, não vou fazer não, não vou fazer não. Aí Deus vai lá com um jeitinho, pá. Então, agora você tem que mover. Não, mas não quer mover mais não, quer ficar aqui. Graças a Deus que Ele não escuta a gente. Porque Ele é Pai. Ele sabe o que a gente precisa. Aliás, Ele sabe o que eu preciso mais do que eu sei do que o meu filho precisa. Que Ele sabe de tudo. Terceiro, relacionar-se com Deus não é algo que acontece a partir do que eu acho. Presta atenção nisso aqui, gente, pelo amor de Deus. Relacionar-se com Deus não é a partir daquilo que eu acho. Não é. Ou penso. Mas é da maneira que o próprio Deus estabeleceu. Se você não faz assim, você vive apenas uma falsa religião criada por você mesmo. Pastor do céu, eu acho que eu estou dessa galera. Tem conserto? Tem! Corra para Deus. Leia a palavra de Deus. Se aproxime do conhecimento de Deus. Você vai ver, meu irmão, quanta bobagem a gente escuta. Deixa eu dar um exemplozinho aí. Me perdoe os meus irmãos pentecostais, mas é só para ilustrar. Sexta-feira eu fui jogar bola, e aí, com um grupo, e tinha um cara lá que falou assim, você é pastor presbiteriano, não dá nem glória a Deus. Começou a me zoar com esses negócios assim. E aí um outro virou e falou assim, mas ele não unge com óleo, não? Falou, você está doido, óleo para ele é do capeta. Aí eu respondi assim, não, eu não unjo com óleo porque eu acredito que tudo que Jesus fez é suficiente. Não precisa complementar o que Jesus fez. O óleo não vai ser mais poderoso do que aquilo que Jesus já fez na cruz. Aí ele vira e fala assim para mim, pois é, mas essa aí é a doutrina da minha igreja. Aí eu, não, peraí, o que é a doutrina da minha igreja? Não, aqui a gente tem que ungir com óleo, porque senão não abençoa. Aí um outro já zoando falou assim, mas não é doutrina da igreja que você é proibido de jogar bola também, não?
Aí ele falou assim, mas eu cheguei na igreja tem pouco tempo, essa aí eu ainda não entrei não. O destaque que eu quero fazer aqui para vocês é o seguinte: o que está sendo chamado como doutrina? O que está sendo chamado como doutrina é a relação comportamental que uma pessoa que se diz crente tem. Ou seja, o que é doutrina? Doutrina é a maneira que eu visto, é a maneira que eu falo, é a maneira que eu ando. Não, isso não é doutrina. Doutrina é o que Cristo fez por você, é entender isso. Doutrina é entender a criação. Doutrina é entender o governo e a soberania de Deus sobre o mundo. Doutrina é perceber a maneira que Deus te ama. Isso é doutrina. É o conhecimento de Deus. Não são regrinhas tolas e bobas que vão determinar como Deus é. Mas é o conhecimento de Deus. Isso é que é doutrina. Mas nós nos rebaixamos a nível de dizer que se usar preto ou branco é doutrina. Por quê? Porque Mica inventou lá atrás, nós estamos fazendo, não quer saber mais o que a Bíblia diz, está tudo certo. Tem um sacerdote bom aí da tribo de Levi que está falando. Neto de Moisés, o homem é fera. Sangue azul, tem 35 gerações de pastor aí para trás. Esse homem aí, ninguém duvida dele não, ele falou, mesma coisa que Deus. Então, meu irmão, a doutrina da primazia papal é outra igreja que defende isso. A igreja protestante nunca defendeu isso. Nunca defendeu isso. Quarto, quando eu não me relaciono com Deus, o que eu tenho não vale nada. E ainda assim, esse nada pode ser me tirado. Deixa eu dar um exemplo bem simples disso, tá bom? Vou dar um exemplo bem drástico, pode ser um exemplo bem drástico, desse que vai... Vou falar de um jeito para ninguém ficar emocionado, mas é pesado, tá bom? Pesado. Imagine a seguinte cena. Um casal está lutando há anos para ter um filho. Anos. E eles acreditam piamente que aquele casamento que está em crise, aquela vida que está perdida, aqueles comportamentos que estão errados, a maneira que eles estão vendo a vida de maneira distorcida, tudo isso vai ser solucionado quando o filho vier. E depois de anos, o filho vem. E vem um menino lindo, maravilhoso, espetacular. E traz uma alegria imediata, fantástica. E aquele casal parece se conectar novamente. Mas passado logo os primeiros meses, eles começam a perceber que o filho não era a solução. Porque o casamento continua em crise. A maneira de ver o mundo distorcida continua ali real. Os comportamentos errados continuam ali presentes. Tudo isso está acontecendo. E eles começam a perceber que aquele filho não era a solução. Só que por uma tragédia da história, esse menino falece. Morre. E agora, aquilo que parecia dar sentido à vida, já não está mais ali presente. E mesmo que antes, eles já tivessem percebido que não era o filho que dava sentido à vida, eles agora pensam o seguinte: a vida mesmo agora acabou completamente o sentido. Eles não tinham nada. Eles continuaram sem nada. E eles perderam nada que eles tinham. E a única coisa que aconteceu nesse processo, meu irmão, foi o fato deles descobrirem que o que dá completude, satisfação e alegria não é necessariamente qualquer coisa que a gente tenha nesse mundo, mesmo que seja um filho. Mesmo que seja um filho. Imagine para mim, que tem um menino de 2 anos e tem um outro que está para chegar agora em janeiro, contar essa história para vocês. Eu sei o quanto isso é pesado, mas eu preciso entender que a minha satisfação está na verdade de que Deus me salvou, na esperança de que Ele me conduz à vida eterna, e na certeza de que nele eu sou de fato mais do que vencedor, porque eu sou vitorioso sobre a morte,
sobre a tristeza, sobre a mágoa, sobre a arrogância, sobre a prepotência, sobre o medo, sobre a insegurança, sobre a fragilidade. Porque nele eu vou ter plena satisfação por toda uma eternidade. Amém? E o último ali, Deus estava ali, estabelecido em Siló, assim como o Evangelho de Deus está aqui, estabelecido em Cristo. Como vai ser? Para onde você vai correr? Onde você vai depositar a sua confiança? No Evangelho ou na religião que você inventou, criou, que você pensa que existe? Onde? Para onde você vai correr? Eu quero encerrar com essa última frase, já tradicional. Se não convergimos a nossa vida para Jesus, como meio de nos aproximarmos dEle, adorá-lo, conhecê-lo e viver com Ele, estamos convergindo para a religião humana, para um ídolo, para algo que não pode nos abençoar. Satisfação, meu irmão, é só em Deus. Só em Deus. Feche seus olhos, eu queria orar com você. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque essa palavra é dura, mas ela é verdadeira. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração com as verdades do Senhor que foram ditas aqui nessa hora, Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, descortine os nossos olhos, nos faça perceber a falsa religião que temos nos apegado, ao falso Deus que criamos em nossa mente, que nós possamos perceber, ó Deus, que é no Senhor que há satisfação, que é no Senhor que há alegria, que não há cura, que não há milagre, que não há ato extraordinário que o Senhor faça, que seja mais significante do que a salvação que temos em Cristo Jesus, aquilo que nos deu sentido, propósito, esperança, a realidade da vida eterna, uma esperança que não se quebra, uma esperança que não se perde, uma esperança que não se vai, mas que ela é certa, que ela é concreta e que ela é eterna. Pai, em nome de Jesus, enche o nosso coração da realidade da obra do Senhor em nós. Nos desperta, Deus, a uma adoração para o Senhor, que nós possamos estar aqui para entregar o nosso coração, entregar a nossa adoração, entregar a nossa vida, entregar os nossos talentos, entregar, ó Pai, tudo o que somos para o Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus e que é o único que merece toda adoração. Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, cura o nosso coração da falsa religião. Não nos permita, ó Deus, caminharmos perdidos e achando que fomos encontrados. Mas nos desperta, Pai, em nome de Jesus. Para a glória do Teu santo nome, nos desperta, para que nós possamos perceber quem nós somos no Senhor. É assim que nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.